Sextou com polêmica, com liberação das notas do Enem 2025, com prisão de ex-presidente, com um Globo de Ouro brasileiro, entre outros acontecimentos importantes, polêmicos ou não. Então vamos logo para as notícias dessa semana, porque eu tenho indicações certeiras, não apenas para o seu texto, mas para o seu conhecimento de mundo. Bora! Sexta-feira, dia 16 de janeiro, e a grande notícia do dia é tan, 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 a liberação das notas do Enem 2026, que é a polêmica e que daqui a pouco eu falo dela, mas fica aí porque eu tenho opiniões. Eu pensei pensamentos e eu vou externalizá-los. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer, obviamente, é que as inscrições para os meus cursos estão abertas, elas estão voando e você não pode perder os descontos que estão rolando neste instante e que vão durar só mais 24 horas. Você pode tanto acessar esse QR Code que está aqui do lado ou na descrição deste vídeo embaixo. Bora então para a primeira notícia. Moraes, também conhecido como Xandão, manda Bolsonaro para a Papudinha. Ex-presidente já foi transferido. E aí, a gente não pode ignorar esse acontecimento, concordemos ou não com a decisão do Xandão, depois a gente debate isso. Você pode usar os comentários para falar do seu posicionamento, mas eu acho que esse tipo de acontecimento, sem dúvida, aponta para uma discussão, por exemplo, sobre o Estado de Direito, a punição ou a impunidade de crimes cometidos por representantes políticos do povo, limites institucionais, poder político, entre outros. Essas são algumas temáticas que estão aqui. A justiça é, de fato, para todos? Neste caso especificamente, eu acho surpreendente ver um ex-presidente preso. Não vou mentir para vocês, não. Isso é bem complicado de acontecer na história do Brasil, apesar dos absurdos cometidos por outros presidentes que já passaram por aí. E aí você pode me perguntar, por exemplo, quais temas de redação estão ali nessa discussão. Eu penso, por exemplo, que a gente poderia discutir especificamente a importância do Estado de Direito para a preservação da democracia, a responsabilização de agentes públicos nos regimes democráticos, porque a democracia é o regime da igualdade. Você fez uma besteira, você vai ser punido pela besteira. A gente pode também pensar em personalismo político e sobre as diversas formas de fragilidade institucional no Brasil. Legal, só que não adianta só você pensar nos temas de redação, e eu não estou pensando só no Enem, não. São temas que podem aparecer em concursos públicos, que podem aparecer, por exemplo, nos vestibulares que cobram um pouquinho mais, FUVEST, Unicamp, VUNESP, Fundação Getúlio Vargas, e para discutir e se posicionar nesses processos seletivos e na mesa de bar também, você precisa de um referencial teórico para fundamentar os seus posicionamentos. Então eu citaria, por exemplo, entre outros autores, deixa eu ver se vai aparecer aqui, o Max. Opa, caneta muito grossa, não é essa que eu quero, não. Eu vou pôr uma caneta um pouquinho mais fina aqui, pronto. Eu penso no meu amigo Max Weber. O Max Weber, por exemplo, fala da denominação legal racional sobre a burocracia do Estado, tá? Outra coisa, você pode eventualmente usar a Hannah Arendt, né? Aquela filósofa alemã de ascendência judia, e a noção de banalidade do mal e responsabilidade individual. Por exemplo, se a gente considera que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro
está preso, entre outras coisas, pela tentativa de intervir no devido processo de eleição e de tomada do poder pelo ex-presidente Lula. O Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. Ou até mesmo, a gente pode citar a Constituição Federal de 88, né? A CF, lá na hora da sua prova, você não vai pôr abreviado assim não, tá? Eu tô colocando aqui para caber tudo que eu tenho que escrever. A CF de 1988, que vai estabelecer igualdade jurídica, não é porque foi presidente que tem privilégios, e a separação dos poderes. Bolsonaro é um representante do executivo e o judiciário determinou a sua pena. Ok, se você eventualmente quiser, além dessas referências mais formais, assistir a alguma coisa que te ajude a discutir o assunto, a gente tem alguns clássicos aqui, tá? Então deixa eu limpar essa folha. Pronto, para caber as minhas indicações. Eu indicaria, por exemplo, um dos clássicos do cinema norte-americano que se chama Todos os Homens do Presidente. Gente, minha letra tá horrorosa, né? Então deixa eu deixar ela menos feia. Todos os homens do... Não, ficou muito ruim, né? Vamos limpar esse negócio aqui. Vou escrever lá em cima. Todos os homens do presidente. Clássico norte-americano. Vou pôr aqui a abreviação de presidente do presida. Eu gosto muito desse apelido para presidentes. Na hora que você estiver assistindo a Todos os Homens do Presidente, você vai analisar, entre outros aspectos, o poder da imprensa versus o poder político. A força ou a degradação das instituições. E até mesmo a noção de lealdade, até onde vai a noção de lealdade a um líder político, ok? Então, primeira notícia comentada, com direito a Hannah Arendt, Max Weber, Constituição, e um classicaço, filmaço, Todos os Homens do Presida. Vamos para a próxima notícia. Hoje eu estou um pouco mais objetiva, porque eu quero chegar logo no comentário acerca do Enem. A gente tem essa péssima notícia, né? Estamos falando aqui da inteligência artificial que pode tirar a roupa de uma pessoa numa imagem, né? Então, a tecnologia hoje, via inteligência artificial, acaba virando arma sexual. Uma usuária do X relatou que o aplicativo Grok, e aí, assim, chamar de X para mim é bizarro, porque para mim ainda é Twitter, mesmo que pertença ao Elon Musk, o Grok foi usado para remover digitalmente as suas roupas numa foto. E essa não é a primeira vez que há relatos assim, e não é por coincidência que todos os relatos foram feitos por mulheres. Tanto é que a gente tem que discutir, não tem como eu não problematizar esse aspecto. A gente está falando sobre violência sexual digital, mas eu não acho que é uma violência que atinge homens e mulheres igualmente. Para mim é violência de gênero digital. Assim como a gente tem violência política de gênero, como a sofrida pela Manuela Dávila, como a sofrida pela Duda Salabert, aqui a gente está falando de violência de gênero digital. Tá? Então, a gente poderia, por exemplo, discutir num tema bem novo e que pegaria muita gente de surpresa, violência de gênero no ambiente digital, no ambiente virtual, os limites éticos da inteligência artificial, os desafios para a proteção da dignidade humana na era digital ou até mesmo consentimento, tecnologia e direitos humanos. Não sei se vocês repararam, eu tentei pensar tanto em temas mais concretos, violência de gênero no ambiente digital, Enem, quanto temas mais amplos, por exemplo, o tema de consentimento, tecnologia e direitos humanos, que seria uma pegada mais FUVEST, ou, por exemplo, o Concurso Nacional Unificado, o CNU. Mas não adianta eu apenas falar dos temas de redação, eu preciso te dar também repertório sociocultural.
Se nós estamos aqui falando sobre desigualdade, se estamos aqui falando sobre alguma forma de violência, não tem como eu não falar do meu querido Pierre Bourdieu e o seu conceito de violência simbólica. Porque antes dessa violência digital de gênero surgir, ela é fundamentada, na verdade, pela violência simbólica, que é a crença de que o corpo feminino, ele é público, ele pertence a todo mundo, que é o que fundamenta, por exemplo, a violência digital de gênero ou, por exemplo, a pornografia de vingança, tá? Óbvio, se eu tô falando de gênero e dos estigmas, principalmente em relação ao corpo feminino, eu tenho que falar da Judith Butler, feminista classicona, uma das donas do feminismo neste momento. Então, Judith Butler. E a discussão que ela promove, por exemplo, sobre corpo, gênero, vulnerabilidade, objetificação e a construção do gênero feminino como aquele gênero que não tem agência sobre o próprio corpo. Aquele corpo que aqui não cabe consentir ou não. É um corpo para ser usado, não é um corpo que manifeste limites. Por fim, eu acho que você pode e deve também pensar na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O que é feito com os nossos dados e as responsabilidades, por exemplo, das plataformas digitais em relação a isso. No final das contas, eu acho que é uma grande discussão sobre intimidade, corpo, tecnologia, entre outros. E aí eu vou citar um filme que ele, às vezes, não é tão diretamente ligado à violência digital de gênero, mas ele tem a ver com essa discussão sobre o quanto o que acontece no digital invade a vida real e como é que a gente está perdendo esses limites. Tem um filme que, na minha opinião, previu o que seria 2025 e 2026, que se chama Ela, Her. O protagonista se apaixona pelo sistema operacional, que na verdade é uma inteligência artificial, e o filme é sobre a história de amor e desilusão entre os dois. Então vale a pena assistir a Her ou Ela, bem mais levinho do que as outras indicações que eu fiz hoje. Então aqui é se você quiser dar uma relaxada. Her veio para tradução no português como Ela, tá? Bom filme, não é um filmaço, não, é um bom filme. Tem umas partes líricas, tem umas partes engraçadas, tem umas partes dramáticas, dá para você se divertir bastante, tá? Terceira notícia é uma excelente notícia. Quem me segue nas redes sociais, lá no @JanaRabelo, que acabou de passar ali atrás, me viu comemorando isto aqui. O Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama no Globo de Ouro, sendo que no ano passado a gente tinha vencido o mesmo prêmio por melhor atriz. Olha que coisa maravilhosa. E aí, quando eu vejo o cinema nacional ganhando esse nível de protagonismo, 2 anos seguidos, em uma das maiores premiações do mundo, não tem como não pensar em uma série de temas de redação, né? Acho que você pode pensar no papel da arte na crítica social, afinal de contas, né? Crítica sociopolítica. Foram 2 filmes que falam do período da ditadura, só que falam, né, o Ainda Estou Aqui, numa perspectiva mais institucional, e o Agente Secreto numa perspectiva mais pessoal, digamos assim. Há semelhanças, mas há também diferenças. Acho que tem uma discussão sobre cultura como uma ferramenta de projeção internacional, e aí é interessante a gente pensar no conceito de soft power, o quanto que o Brasil tá na moda, né? Então aqui a gente tem esse conceito de soft power, o quanto isso aumenta o soft power brasileiro, como isso de certa maneira contribui para uma trend mundial que é o Brasil Core, né? A estética brasileira que tá na moda. Que coisa doida.
Isso é, né, a gente ter o nome de uma tendência é sinal de que a gente está bombando de verdade. Ou até mesmo a gente pode se perguntar sobre liberdade política, né, liberdade artística em contextos políticos. Porque em várias entrevistas o Wagner Moura se posicionou falando que o filme que ele dirigiu, que foi o Marighella, foi boicotado, para dizer o mínimo, durante o governo Bolsonaro. E que a realização desse filme, O Agente Secreto, só foi possível porque estávamos e estamos em um governo que tanto financia a arte e a cultura, quanto dá abertura para filmes que falam do regime ditatorial que a gente viveu no Brasil entre 64 e 85. Filmaço. E aí, obviamente, temos indicações para entender essa discussão toda e esse filmaço. Acho óbvio que você pode pensar na noção de indústria cultural, por exemplo, presente no Theodor Adorno. A gente pode pensar, por exemplo, na função social da literatura e da arte, conforme, por exemplo, a obra do crítico literário brasileiro, um dos meus favoritos, que é o Antônio Cândido, infelizmente falecido, mas assim, dono da crítica literária brasileira, e no final das contas é uma reflexão sobre política cultural e representação, e o quanto que a gente precisa de política pública de incentivo à arte e à cultura. Lembrando um detalhe importante: esse filme não captou recursos pela Lei Rouanet. Apesar de parte do setor conservador do Brasil usar isso como uma crítica, é uma crítica ignorante. Por quê? A Lei Rouanet não financia longa-metragem. A Lei Rouanet só prevê financiamentos de curta e média-metragem. Então, quem está falando que o Wagner Moura foi comprado pela Lei Rouanet revela, acima de tudo, uma profunda ignorância sobre políticas públicas. Você já escutou alguém falando sobre isso? Beleza. Se você quiser assistir algum filme que tenha a ver com essa discussão, não tem como. Acho que vale a pena você ver um outro filme do mesmo diretor e que também vai refletir sobre temas como cultura, visibilidade, decolonialismo ideológico, entre outros, a importância da memória, que é Bacurau, que é um outro filmaço do Kleber Mendonça. Vale a pena ver um e outro, tá? Outro filme que eu acho interessante é ver, por exemplo, Ainda Estou Aqui, que é do Walter Salles, e que foi o filme cuja protagonista, a Fernanda Torres, né, cuja atriz protagonista, Fernanda Torres, ganhou o prêmio no ano passado. Então essas são as duas indicações, beleza? Eu, na verdade, estou querendo fazer um clube de assistir juntos alguns filmes e discutir. E aí, sem dúvida, para mim, uma das escolhas seria ver uma série de filmes do Kleber Mendonça, um diretorzaço. Ele já era crítico de cinema antes, né, de se tornar diretor. Eu assistiria, para mostrar as relações, eu assistiria a Bacurau, assistiria a O Agente Secreto, obviamente, e também assistiria a Retratos Fantasmas. São 3 filmes muito preocupados com a noção de memória, tá? Se você quiser, assiste os 3 e depois me conta o que você achou. A discussão central entre eles é a questão de memória. Aquilo que é lembrado deixa marcas. E aquilo que não é lembrado e apagado também deixa marcas. Ok? Até aqui, tudo bem? Outra coisa, não posso deixar de falar, participantes podem consultar as notas do Enem 2025. E aí, eu vou já direto ao assunto. As notas de redação deste ano foram bizarras. Bizarras ao ponto de uma das melhores professoras que eu conheço, formada em letras, com mestrado em letras, mestrado em argumentação, que está no doutorado em letras, uma pessoa que eu profundamente admiro,
ter tirado 800 na redação deste ano. Se essa pessoa tirou 800, eu entendo que vários bons alunos tenham tirado nota baixa. Só que o que que acontece? Essa discrepância entre a qualidade da escrita dessas pessoas e a nota sinaliza para mim para uma profunda desorganização do processo de correção e do processo de treinamento dos corretores. Eu não acho que a culpa seja dos alunos, eu também não acho que a culpa seja dos corretores e eu também não acho que a culpa seja dos professores desses alunos. Na minha opinião, vou falar com todas as letras, a culpa é do INEP e da banca que corrigiu, né, o Enem deste ano, que é a banca Sebrasp, pela desorganização no treinamento, pela desorganização na comunicação, na desorganização, entre outras coisas, da aplicação da prova. Eu acho que, infelizmente, o descuido, a negligência e a displicência em relação ao Enem estão atingindo profundamente a imagem dessa prova, que é muito importante, que visa a democratização do acesso ao ensino superior. A ideia do Enem é linda, mas a realização nos últimos tempos tem me dado uma profunda vergonha, tá? Então, vou voltar aqui. Não adianta você divulgar as notas se na hora em que você divulga as notas, você vai ser alvo de crítica, tá? O Enem é hoje uma política pública de acesso ao ensino superior. E políticas públicas precisam ser confiáveis. Nota não pode ser surpresa. Critério de correção não pode ser segredo. Treinamento dos corretores não pode ser privilégio. É necessário que fique muito claro, a gente está falando aqui de uma avaliação que deveria ser justa. E avaliação justa não é só aplicar a mesma régua para todo mundo, é garantir que todos saibam qual é a regra. Eu gostaria de me colocar à disposição de todos vocês. Deixem aqui embaixo seus comentários, não apenas sobre as outras notícias, mas principalmente sobre as suas notas no Enem, ou as notas dos seus alunos, ou a nota do seu filho, da sua amiga. Por quê? Hoje, o Enem é a maior ferramenta de acesso ao ensino superior do Brasil. Falhas no processo de elaboração, treinamento e aplicação dessa prova revelam falhas na estrutura educacional brasileira e todos nós somos afetados. E é assim que eu me despeço dos senhores, das senhoras. A gente continua esse papo nas minhas redes sociais e nos comentários aqui embaixo. Beijo. Eu fiquei um pouco indignada, peço desculpas. Deixa eu engolir um tiquinho do meu ódio aqui.